Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Conversa de meio de semana, quarta-feira, hoje 27 de maio do ano de 2026. O título de hoje, Vaidade, escrito por Herbert dos Santos Gonçalves, da cidade de Itapeva, interior do estado de São Paulo. E o Herbert se baseou no livro de Esther, capítulo 3, versos 1 e 2. Diz assim: Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque este era, ou esta, era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Vamos até aqui, versos 1 e 2 do livro de Esther. O Herbert, que escreveu essa devocional, ainda cita o livro de Jó, capítulo 15, versículo 31. Que o ímpio não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. A vaidade e o orgulho estão tão presentes no ser humano que podemos considerá-los um grande perigo para todos nós. Amã é um grande exemplo de como age um homem vaidoso. O rei Xerxes deu a ele autoridade. Nesse cargo, ele estava acima de todos os nobres. Além disso, o monarca ordenou que todos os seus servos se inclinassem diante de Amã. O teólogo Warren Wiersbe comentou: é bem provável que Amã tenha usado de bajulação e de lisonja para alcançar esse novo cargo de autoridade. Xerxes, o rei, devia ser fácil de manipular, e o espertalhão Amã conseguiu convencer o soberano de que merecia um alto cargo. Ele era orgulhoso e tinha como propósito conseguir poder e reconhecimento. Porém, parece que Amã não tinha grande popularidade. Era comum que as pessoas do Oriente oferecessem reverência às autoridades, mas nesse caso, o rei teve de publicar um édito especial ordenando que o povo deveria se curvar diante do recém-nomeado. O homem orgulhoso é, na maioria das vezes, insignificante, sem brilho ou mérito. Suas conquistas são forçadas ou ganhas através de mentira e promoção pessoal. Comentou ainda Wiersbe: os tolos tomam para si o respeito conferido a seu cargo. Amã era reconhecido não por seu caráter ou por sua competência, mas por causa do cargo que ocupava e do êxito, ou melhor, do édito do rei. Como disse Albert Einstein, procure não se tornar um homem de sucesso, mas sim um homem de valor. Que possamos entender o quanto a vaidade corrompe o coração. Amã só pensava em si mesmo. Usou o poder que conquistou para engrandecimento próprio e para agir com maldade contra o povo de Deus. Quando a sombra de homens tacanhos torna-se cada vez maior, é sinal de que o sol está se pondo. Quem disse isso foi Walter Landor, designer industrial. Que possamos andar em humildade, vivendo os valores das Escrituras. Encontraremos o reconhecimento que realmente importa, de Deus. Robert Ingersoll, um escritor e orador, ele disse assim, e você já ouviu essa frase: se quiser conhecer o caráter de um homem, dele poder. Vamos falar sobre isso? Vamos pensar sobre essas coisas com o nosso Senhor? Bora? Ô Senhor, de novo a gente está aqui. E como é bom esse momento aqui com o Senhor. Como é bom esse tempo de acolhimento do Senhor para comigo, para com este meu irmãozinho que vem comigo todos os dias
e para com esta minha irmãzinha que também vem comigo todos os dias. Esse é um momento em que eu paro tudo para ler, para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor. E eu sei que muitos desses queridos estão dirigindo o seu carro nesse momento, ou estão tomando o seu café da manhã, ou estão num transporte público com o seu foninho e ouvindo esse nosso momento, essa nossa conversa boa, porque é uma conversa de filhos para com o Pai e do Pai tão amoroso e cuidadoso para com seus filhos. É assim que eu me sinto neste momento. Eu espero no Senhor que esses meus irmãos queridos também usufruam deste tempo como algo que só o Senhor pode nos promover. Em nome de Jesus Cristo, eu quero mesmo, Pai, te agradecer pela bênção de ser adotada pelo Senhor, pela bênção da salvação em Cristo Jesus, pela graça do derramar do sangue da cruz, na cruz do Calvário, pela minha vida. E eu quero te bendizer pela vida de cada um desses queridos aqui neste grupo que todos os dias tem ouvido as leituras que fazemos e essa nossa conversa com o Senhor. Essa nossa conversa com o Senhor, para mim, é um encontro de coração, como diz teu servo, pastor, teólogo, Sam Tippett. Ele que diz de ser um encontro de corações. O coração do pai com a filha, do pai com o filho. O coração da filha com o pai. O coração do filho com o pai. Louvado seja o teu nome por isso. Oh Deus, estamos aqui diante de ti, com a tua palavra aberta. Lemos aqui um trechinho da tua palavra no livro de Esther, em que narra aquele momento de Amã, que era ali o que servia ao rei. Ele era um dos oficiais do rei, ele era um servo do rei, e tão reconhecido pelo próprio rei, não pelo caráter dele, pelo que ele era, mas pelo cargo dele. E ele, um homem vaidoso, Amã, fez que convenceu o rei Xerxes, ou Atarxerxes, a lhe dar aí esse cargo, a ponto de que quando ele passasse as pessoas se curvassem diante dele, como se ele fosse uma entidade, um deus, né? E Mordecai, que era um homem de Deus, fazia parte do povo de Deus, não se curvava, não se rendeu. E tem toda aí a história no livro de Esther, uma história preciosíssima. Mas o que eu quero me ater aqui é com o Senhor. Desse momento em que o Senhor deixa registrada essa história aqui de Amã, de Mordecai, do rei Xerxes, e trazer para nós no dia de hoje, quanto ao orgulho, vaidade, nos acharmos acima de tudo e de todos. Oh Deus, obrigada porque a tua palavra sempre nos alerta, a tua palavra sempre nos ensina. As Escrituras Sagradas vêm com esse propósito de nos tratar, de trabalhar em nós, conosco e nos usar através deste ensino, deste cuidado que o Senhor vai tendo com cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome, é o teu Espírito Santo aqui, falando conosco sobre vaidade, sobre nos colocarmos numa postura e às vezes, oh Senhor, às vezes nós nem percebemos, não é? E o Senhor sabe disso. Como nós carecemos da intervenção do teu Espírito, dando uns toques, nos cutucando literalmente durante todo o dia. E eu quero muito que o Senhor faça isso comigo, faça isso conosco hoje, nesta quarta-feira, quando nós nos colocarmos através de uma palavra, de um olhar, de uma decisão, de vaidade, de uma postura de acima, de olharmos por cima para com alguém, termos uma reação de que somos melhor do que aquele que está ali conosco, temos autoridade. Pode até ser no que diz respeito a uma empresa, talvez com relação a filhos. Temos uma série de situações em que as pessoas têm sim autoridade no que diz respeito ao seu cargo, ao posicionamento que foi colocado naquele lugar, naquela instituição, naquela casa, naquela reunião.
Mas em nome de Jesus, que nada disso nos faça ser pessoas arrogantes, pessoas extremamente orgulhosas, pessoas que se acham acima de tudo e de todos, porque tem um cargo, porque é isso, porque é aquilo, porque realizou, porque comprou, porque tem, porque conquistou. Deus de amor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude a ter mesmo sempre a vaidade muito lá no pé, que nós estejamos cada vez ligados na tua voz, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que o Senhor nos trate e nos ajude a não permitir que a vaidade nos corrompa, que o caminhar desta terra vá nos levando para distante do Senhor e para perto daquilo que o inimigo das nossas vidas deseja que cheguemos ou sejamos, em nome de Jesus Cristo. Olha aqui essa frase, né, de Ingersoll. Se quiser conhecer o caráter de um homem, dê-lhe poder. Pai querido, quando o poder chega nas mãos de um homem, quando a gente diz homem, homem e mulher, o poder no que diz respeito a ser líder em alguma situação, é o que a gente já mencionou aqui. Ah, Senhor, é ali que nós vamos nos revelando quem somos, não é? É ali que nós temos declarado ao mundo se somos teus filhos ou não somos. Mais do que isso, no que diz respeito a ações e palavras, se somos teus servos, se somos pequenos cristos nesta terra, porque Jesus podia ter feito tanta coisa, se exibido, poderia ter enfrentado aqueles homens que o levaram para a cruz, porque ele sim tinha autoridade, tinha poder, tinha sim, ele é Deus, o próprio Deus. Ah, Senhor, mas ele é nosso exemplo de humildade, é a nossa referência quanto a cada um se colocar no seu lugar no momento certo, do jeito certo. E o do jeito certo, o momento certo é do próprio Senhor. Obrigada. Obrigada por nos ensinar isso, que é o teu jeito, é o teu tempo, é na tua vontade que as coisas devem acontecer. E isso é um ensino diário, Pai. Oh, Santo Deus, nos ajude a lembrar disso todos os dias, quem somos e quem é o Senhor. Criaturas tuas transformadas em filhos, em servos, em amigos. E quando a gente chega nesse grau de amigos, ah, como é bom, Pai. Amigo de Deus, uau! Obrigada. Obrigada por ser tua amiga e não perder o olhar com respeito, com reverência, com alegria, com humildade, com a certeza de que o Senhor está acima de tudo e de todos, é o poderoso, é o Rei do universo. Glórias a Ti por isso, Santo Deus. E exatamente por sabermos quem é o Senhor, por o reconhecer como o Deus soberano, o Senhor que criou os céus e a terra, que criou cada um de nós aqui e conhece as nossas fragilidades, nossas limitações em toda e qualquer circunstância, nos ajude, nos perdoe, nos ensine, porque entendemos até que essas cenas podem gerar doenças físicas, podem nos fazer muito mal, pode quebrar laços familiares, pode quebrar laços de amizade. Deus de amor, nos livre disso, nos ajude a acertar o alvo, a sermos pessoas abençoadoras e a reconhecer no outro a humildade, a bênção que vem também da parte do outro para conosco, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero aqui clamar ao Senhor pela vida desses queridos que estão comigo e que estão vivendo momentos de enfermidade física. Eu lembro especialmente da Cida, minha irmãzinha tão preciosa, esposa do Dirceu, mamãe da Lília e da Juliana. Que família linda, preciosa que conhecemos. O Senhor sabe de todo o sofrimento da Cida ao longo destes anos, o que a enfermidade tem feito com o seu corpo, tem feito com a sua mente, com a sua alma, que luta ela tem travado ao longo dos anos, e nós reconhecemos que o Senhor tem caminhado com ela.
Reconhecemos. Só o Senhor poderia estar sustentando esta mulher até aqui, serva tua, como ela te ama. Pai, tem misericórdia da minha irmãzinha. Põe a tua mão que alivia as dores, a mão que cerca com carinho, que afofa a cama, o travesseiro. Ajude-a, Santo Deus, a viver esses momentos enquanto o Senhor quiser. Porque o desejo do nosso coração é que o Senhor a cure hoje. É que o Senhor coloque a sua mão de poder que extrai todo câncer, todo desarranjo das células hoje. Nós cremos que o Senhor é poderoso para isso. E esse é o desejo do meu coração, o desejo de tantos amados, da família, dos filhos, dos irmãos em Cristo Jesus. Ah, se agrada o teu coração, ouve a nossa oração, cura a irmãzinha Cida. Alivia isso, Pai, em nome de Jesus, alivia, Deus eterno, visite a UTI que ela está, visite, Deus, o teu Espírito Santo, vá lá nesta madrugada, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te pedir pelo Dirceu, eu quero pedir pelo seu esposo, que ao longo dos anos tem cuidado desta mulher com tanto carinho, teu servo que tem sido útil nas tuas mãos na vida dela. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada pela vida do Dirceu, pelo homem que ele é, pelo pai, pelo marido, pelo vovô, pelo sogro que ele é, pelo irmão em Cristo Jesus. Muito obrigada. Fortalece esse homem. Supra as suas necessidades, Deus querido, em nome de Jesus, o teu filho. É neste nome que nós cremos. Pai, nós temos tantas outras queridas, a Evelyn, que o Senhor também esteja cobrindo a tua serva com graça, com misericórdia, que a cura chegue na tua serva, que o acolhimento chegue a ela no dia de hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor também abençoe o seu esposo, também um homem tão precioso, oh Deus, em nome de Jesus, o Cristo, fortalecendo as famílias que estão passando por esses momentos tão delicados. Laodiceia, nesses dias, o Senhor a levou para junto de ti depois de tantos anos. E eu sei que o Senhor também esteve com ela em todo o tempo, esteve com o seu esposo, com as filhas, Deus de amor. Agora eu peço que o Senhor, de uma forma especial, abrace o esposo da Laodiceia, fortaleça esse homem no Senhor, na tua palavra, ajude-o a continuar a sua caminhada, assim como os seus filhos, em nome de Jesus o Cristo. Pai, e tantos outros aqui, com suas enfermidades emocionais, psicológicas, suas carências materiais. Oh Deus, este é o tempo de clamarmos a Ti por suprimento de toda ordem. Pelo Teu abraço, que é um abraço que aquece, que cura, que traz toda a força para continuar na jornada que o Senhor tem para cada um. Nós queremos experimentar este abraço hoje. Queremos ver, saber de notícias que vieram da tua parte com relação aos irmãos e as irmãs que estão aqui neste grupo ou de queridos deles. Em nome de Jesus, o Cristo, teu Filho. E bendizendo pela vida daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que no dia de hoje faz aniversário. O Senhor está permitindo mais um ano de vida. Seja um dia de celebração, de abraços, de oração, de reconhecer o Senhor como o Senhor da vida. Aleluia. Em nome de Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém e amém. É isso, querido. É isso, querida. Bora. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Bora vivê-lo com excelência. Beijos nas suas bochechas. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende e se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti. Dia após dia, até que venha
sobre minha vida o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar, Senhor, Senhor, pra conversar. E eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar, meu Senhor, pra conversar. E eu, sem orar, tão sozinho, tão perdido, tão ferido, e a partir de uma vida de oração, nós, Senhor, pra sempre nós, nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar, oh, oh, e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar, Senhor, pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa, descansa, descansa.